Graça e paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Shalom. Aqui é o Intercessor Wellington Lucena trazendo mais um vídeo de edificação para o canal Intercessor Wellington Lucena. Meus irmãos, eu vim falar hoje sobre heresias, sobre ensinamentos heréticos, heresias que muitas vezes a gente enxerga aqui na plataforma. Todos nós que somos criadores de conteúdo, principalmente nessa área que envolve o cristianismo, que envolve ensinamentos cristãos, nós devemos tomar muito cuidado, estudar bastante o que a gente vem falar aqui na plataforma e respeito às passagens bíblicas e aos ensinamentos que a gente traz. Por que eu falo isso, meus irmãos? Porque a gente tem percebido aí, né, muitos colegas, criadores de conteúdo, muitos irmãos na fé, que muitas vezes não estudam, não averiguam na palavra, não fazem um apanhamento geral daquilo que vai trazer e acabam trazendo conceitos, ensinamentos heréticos errados à leitura da palavra. E isso traz uma consequência muito grave quando se ensina algo que é antibíblico ou extrabíblico, ou que vai de encontro à palavra de Deus. Meus irmãos, toda heresia, quando ela é propagada, e dependendo de o alcance da propagação da heresia, e as pessoas vão absorvendo isso, a tendência é depois formar uma seita. Então a seita, ele é um grupo de cristãos que começam a adotar heresias, ensinamentos errados, através da Bíblia, distorcem a palavra e fogem do Evangelho. Por isso que nós, criadores de conteúdo, nós devemos tomar muito cuidado o que a gente vai pregar aqui na plataforma, como a gente tem levado a palavra de Deus. Ainda bem, meus irmãos, que tem pessoas que são especializadas em detectar. Então, todo crente que ele está atento à palavra, que ele lê a Bíblia, ele vai logo identificar quando tem um ensinamento herético que leva à perversão do Evangelho de Jesus. Eu vou trazer aqui na palavra algumas passagens bíblicas que falam a respeito da gente tomar cuidado com heresias, porque as heresias elas pervertem o ensinamento cristão e contaminam a fé das pessoas. Então a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande, porque lá no livro de Apocalipse, eu vou ler aqui rapidinho, apesar que não estava marcado, mas eu lembrei, no livro de Apocalipse, meus irmãos, olha o que fala a respeito de a pessoa que propaga uma heresia, o perigo que é tão grande. No livro de Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 18 e 19, nos diz assim, ó: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, aqui está falando sobre principalmente o livro de Apocalipse, viu? Mas a gente pode pegar no contexto geral. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Então nós que levamos a palavra de Deus, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande daquilo que a gente fala, daquilo que a gente propaga e daquilo que a gente ensina. Porque a gente tem que tomar o cuidado de não trazer heresias, ensinamentos heréticos, porque isso é muito perigoso. Muito, muito, muito perigoso. Então a gente observa alguns irmãos na plataforma que a gente não sabe qual é a intenção da pessoa, se é para ganhar visualização, se é para ganhar like, né? Porque tem muitos canais que são monetizados. A gente não sabe qual é a intenção do irmão, mas a gente observa que não há uma preocupação da pessoa estudar a palavra de Deus e traz de qualquer forma aqui na plataforma. Eu vou ler aqui então, eu li Apocalipse, vou ler outros que eu marquei aqui. Olha o que fala, meus irmãos. Na segunda carta do apóstolo Pedro, na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, verso 1, fala sobre os falsos mestres. Então a Bíblia sempre ressalta sobre falsos profetas, falsos doutores, falsos mestres. Olha o capítulo 2, eu vou ler aqui. Fala sobre falsos mestres.
nos diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza, está vendo, dinheiro, que está falando por dinheiro, né? Avareza tem a ver com dinheiro. Farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Então olha para você ver o perigo, o que fala a palavra, ó. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então a palavra, meus irmãos, ela alerta muito sobre essa questão de heresia, porque quando um ensino herético, um ensino errado começa a ser propagado, aí, com o tempo, muitas pessoas começam a abraçar o ensinamento errado e vai formar o quê? Vai formar uma seita, vai formar um grupo religioso que se distorce da verdade bíblica, do conceito bíblico cristão, e adota aqueles ensinamentos heréticos e distorcem a palavra de Deus, a palavra da verdade. Vamos ver aqui outra passagem que fala sobre as heresias. Olha o que fala, meus irmãos. Lá na Epístola aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 8. Está até sublinhado aqui, ó. Capítulo 2, versículo 8. Nos diz assim: Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então as pessoas deixam de pregar a Cristo, a vida de Jesus, os mandamentos de Jesus, o ministério de Jesus, e começam a pregar o quê? Meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, trazem ensinamentos de homens para a população, para os crentes, para o meio dos cristãos, para o meio cristão, e começa a propagar o quê? Mentira, afastando as pessoas do caminho de Cristo. Por isso que a gente tem que tomar cuidado muito com ensinamentos. Tudo que a gente ouve, vai lá na Bíblia e contesta, vê se está lá na palavra. Vou trazer aqui outra parte que também fala sobre o perigo, meus irmãos. O perigo dessa questão, né, da gente seguir heresias. Olha o que fala aqui na segunda carta a Timóteo, não é segunda carta de Timóteo, não. Eu já falei aqui, mas eu estou fazendo a correção. É segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Aqui está o título, ó. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Então tem primeira carta a Timóteo e segunda carta a Timóteo. Não é livro de Timóteo, não é carta pastoral, entendeu? É segunda carta a Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Então, segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 15. Olha o que fala, está sublinhado aqui na minha Bíblia, versículo 15. Nos diz assim, ó: Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, que evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Então nós somos exortados a sermos excelentes obreiros que manejam bem a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? É a Bíblia. É a Bíblia. Então fala, ó, procura apresentar-te a Deus aprovado. A gente tem que aprovar, tem que ler a Bíblia, porque o Espírito Santo, ele nos faz lembrar os versículos e capítulos para a gente combater toda heresia, qualquer falsificação através da palavra. Como obreiro, né, que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então toda pessoa que sabe e conhece da palavra, ela não passa vergonha, porque ele maneja, ele derrota toda heresia, todo ensinamento contrário através da palavra. Então, meus irmãos, muitas vezes aqui na plataforma, né, que a gente tem os canais de denúncia de heresia, aí eles refutam esses outros irmãos que às vezes vai trazer uma palavra e trazem um ensinamento, uma pregação errada. E ele muitas vezes fica com raiva, né?
Então, claro que tudo tem que ser com respeito. Eu acho que os canais de refutação têm que saber, sim, refutar, não de uma maneira grotesca, uma maneira com chocarrice, com zombaria. Eu sou contra todo tipo de refutação que você vai zombar da pessoa, né? Você tem que zombar de acordo com as escrituras, não é com chocarrice, não é com zombaria, não. Você tem que confrontar o erro através das escrituras e lembrando que você não tem que ficar contra a pessoa, mas você tem que combater a heresia. Então aqui a gente tem que aprender. Quando a gente refuta um erro, um ensino errado, que é a heresia, a gente não está indo contra a pessoa, a gente está corrigindo a pessoa para que ela venha trazer o ensinamento correto baseado na hermenêutica da Bíblia, baseado no o que a Bíblia pede. Vamos ver aqui também outra parte que fala sobre essa questão de trazer ensinamentos errados. Epístola aos Gálatas, né, aos crentes que moravam na Galácia. Epístola aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 8. Versículo 8, tá sublinhado aqui, ó. Nos diz assim, meus irmãos: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema é erro, viu? Aí no versículo 9 fala: assim como já vulo dissemos, agora de novo também vulo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homem ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu tivesse ainda agradado aos homens, não seria servo de Cristo. Então, o servo de Cristo, ele vai pregar a palavra. Mas aqui foi lido, né, aos Gálatas, na carta, que aos Gálatas o quê? Que tem pessoas que para a gente não receber outro evangelho, que nem que se o anjo trouxesse até nós. Vou trazer aqui de novo ao Gálatas, só para vocês verem, né, quando fala sobre isso. Eu saí aqui, mas eu acho rapidinho, meus irmãos. Aqui, ó. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além dos que vos tem anunciado, seja anátema, seja erro. Então a palavra está falando para a gente receber, gente, a gente anunciar e propagar somente este evangelho aqui, né? A Bíblia dos 66 livros, de Gênesis a Apocalipse. Se a gente começar a pregar outro tipo de ensinamento, outro tipo de evangélico que não corresponda com a Bíblia, seja anátema. Porque quem obedece a Cristo, né, aqui fala, obedecereis aos homens ou a Cristo? A Cristo. Então, quem obedece a Cristo, prega o Evangelho. Pois bem, diante de tudo isso que eu falei, eu vou fazer agora algumas considerações de uns comentários que eu tenho recebido aqui na plataforma para esclarecer algumas dúvidas. Todos sabem, né, que quando eu comecei o meu canal, eu comecei com a sã doutrina baseada em experiências espirituais. E durante a minha trajetória, até este último vídeo que eu gravei, eu persisto na sã doutrina bíblica, baseado agora somente nas palavras. Aí muitas pessoas perguntam: ô irmão, então você está desconsiderando tudo aquilo que você falou? Vocês têm que entender o seguinte: algumas coisas sim, eu desconsidero, mas outras não. Meus irmãos, vocês têm que entender que eu fui muito questionado nessa questão de dons espirituais, né? Porque as pessoas, elas não sabem interpretar. Em primeiro lugar, quando a gente vai lá na primeira carta aos Coríntios, a Bíblia fala acerca dos dons. Então, dons espirituais não fogem da palavra, não fogem da Bíblia. Eu vou mostrar para vocês aqui, lá, sobre os dons espirituais, né? Porque existe sim os dons. Só ver se eu acho aqui, meus irmãos. Aqui, ó. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, fala sobre os dons, no versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Aí vai falar sobre os dons, né? Vai falar sobre o dom da sabedoria. Aqui, ó. Um é dado a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia, dom de discernir os espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Então, em questão de dons, eu nunca neguei falando não. O que eu tenho muito batido é essa questão
de arrebatamento de espírito. Apesar que é bíblico, porque a gente vê o apóstolo Paulo falando que ele foi arrebatado ao terceiro céu, mas em nenhum momento da Bíblia você vê o apóstolo Paulo, ele nem cita que é ele. Ele ainda se coloca na terceira pessoa. Conheço um homem que foi arrebatado ao terceiro céu, e ele fala lá que o que ele viu não dá para descrever, porque são palavras inefáveis. Então deixa eu só ver se eu acho aqui a parte que o apóstolo Paulo fala a respeito do homem, né? Porque muitos acreditam que é ele, está na terceira pessoa, porém muitos acreditam que é o apóstolo Paulo. Deixa eu só ver aqui. Eu sei que está em Coríntios, eu não lembro. Porque, igual eu tô falando, gente, eu tô citando aqui o exemplo, mas eu tô tentando aqui, não estava na ordem de eu falar sobre isso aqui não, mas é só para a questão mesmo. Então ele fala, gente, a respeito de quê? Que ele conhece, né? Eles colocam na terceira pessoa de um homem que foi arrebatado ao céu, mas mesmo assim ele não descreve, né? O que havia, porque eram palavras inefáveis, foram coisas que viram lá. Então essa questão de pessoas que vão direto no céu e no inferno, eu vou ser sincero, eu não acredito muito, eu sou muito desconfiado. A menos que eu venha orar a Deus, e até agora o Deus não me confirmou isso. Eu também não tenho orado nesse propósito, né? De ficar perguntando a Deus e tal. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. A visão celestial, espinho na carne. 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. Olha o que fala aqui a palavra, ó. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Tá vendo? Ele está colocando a terceira pessoa. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que o homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão das minhas fraquezas. Tá vendo? Então ele fala aqui que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Então o arrebatamento de espírito, pelo que a gente vê, o apóstolo Paulo passou. Agora essas pessoas que todo dia estão indo no céu e inferno, me desculpe, eu não acredito. Não acredito. Podem me xingar, pode falar, isso é uma concepção minha. Eu acredito que uma pessoa, quando ela tem um arrebatamento de espírito, que ela vai no céu, ela volta muito transformada mesmo, muito transformada. Porque pelo menos alguns que eu vejo aí falando que foi no céu, e principalmente no céu, eles não têm mudança nenhuma, principalmente em relação aos frutos do espírito. São pessoas que não apresentam amor, longanimidade, paciência, benignidade, temperança, fé, né? Então, eu acredito que uma pessoa, quando vai lá, essa pessoa vai edificada. É minha opinião. Outra coisa também. Algumas pessoas me perguntaram sobre o meu ministério, né? Que eu falei que eu sou intercessor, e a intercessão está na Bíblia, a gente mostra lá em Timóteo. Aqui, ó, caí até em cima, é tão de Deus. Primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 1. Aqui, ó. Nos diz assim, a Bíblia chegou, pensei que tinha rasgado aqui, que eu tenho um ciúme dessa Bíblia, gente. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Biblicamente falando, então, o meu ministério, ele está de acordo com a Bíblia, porque eu sou intercessor e a Bíblia tem essa passagem que eu li aqui, fala que Deus quer que nós intercedamos por todos. Então, é obrigação e objetivo do cristão, sim, interceder. A minha intercessão ela é ligada na área de batalha espiritual, que também é bíblico. Se vocês olharem lá em Efésios, no capítulo 6,
versículo 10 em seguinte, vai falar sobre batalha espiritual, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E pegando também a passagem de Daniel, quando fala que o anjo, né, contendeu, que o príncipe da Pérsia e o príncipe da Pérsia e da Grécia estavam contendendo com um anjo lá, a respeito da oração de Daniel, a gente vê que pela Bíblia existe sim essa questão de batalha espiritual através das orações, através das intercessões. Então, através da intercessão e oração, existem sim batalhas espirituais. Então, não é ensinamento antibíblico, porque alguns acusadores, né, alguns fariseus acusadores vieram me acusar sobre isso, e eu estou mostrando na palavra que isso aqui não é ensinamento herético, porque dentro da palavra existem sim orações, e Deus já me mostrou, já falou comigo que as minhas orações, né, isso é um dom que vem dele, é um dom, que as minhas orações, elas servem nessa questão de batalha espiritual. Então tem pessoas sim que foram revestidas para orar, e as orações servem para entrar em batalha espiritual contra os demônios, né, libertar pessoas. E fora que eu já tive resposta de pessoas também que já entraram em contato comigo falando que já recebeu bênçãos e vitórias através das intercessões. Vou fazer uma correção que eu falei a respeito de níveis espirituais. Isso aí eu confesso que eu errei em um dos vídeos meus. Eu não lembro se foi o último ou o penúltimo, antes desse aqui, que eu falei alguma coisa de níveis espirituais. Isso eu reconheço como um erro. Então estou consertando aqui. Existe, na verdade, níveis de santificação. Não é níveis espirituais, não. É níveis de santificação que o crente ele recebe. Aí você vai falar, meu irmão, como é que você vai pegar a base bíblica sobre isso? Vou pegar aqui agora para mostrar para vocês. Eu até marquei aqui, ó. Até marquei aqui. A palavra de Deus fala no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 48. Eu vou pegar o 45 até o 48. 45 até o 48. Nos diz assim, deixa o carro passar aqui que eu vou falar, senão vai fazer barulho. Caminhão. No Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 45 ao 48, nos diz: Mas aquele servo dissera em seu coração: O meu senhor tarda em vir, e começa a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e embriagar-se. Virá o senhor daquele servo no dia em que não o esperará, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, ele lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas olha o que fala no 48. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. Olha o segredo aqui que Jesus falou. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito que se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Tá vendo? E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Meus irmãos, através dessa passagem bíblica, a gente entende que tem pessoas, né, tem cristãos que são mais usados por Deus do que outros, entendeu? Mas isso não significa que é para a glória da pessoa, não. Isso aí é para a glória de Deus. Então Deus, em sua majestade, poder e vontade soberana, Ele pode escolher, sim, aqueles que serão mais usados por Ele ou não. Isso é de acordo com a vontade de Deus, entendeu? Então, a questão, quando eu estava falando de níveis de santificação, são pessoas que se entregam mais para o reino de Deus, entendeu? Tem pessoas que vivem para a obra, tem pessoas que se consagram mais, tem pessoas que leem a Bíblia mais, tem pessoas que abdicam mais do pecado e de situações pecaminosas. Então, é por isso que a palavra fala, aquele que for muito dado, maior será a cobrança, mais será cobrado. Então, não é que o crente, ele significa que ele é melhor que os outros. Isso é uma posição, é um posicionamento que Deus requer a mais de alguns cristãos que estão dispostos a fazer a vontade dele. Eu seria muito mentiroso falar que Deus vai usar cada um da mesma forma, porque não vai.
Por isso que existem os diferentes ministérios. Tem uns que são chamados para pastores, outros são chamados para evangelistas, outros são chamados para missionários, outros são chamados para intercessores. Por isso que há outros são chamados para doutores e mestres. Por isso que há essa diversidade de ministério. Então a questão, quando eu falei, é igual eu estou dizendo, eu me corrijo aqui, porque eu falei níveis espirituais. Na verdade, existem crentes que mantêm um nível de santificação maior que os outros. É isso que eu quis dizer. Então essa palavra aqui entra isso. Aí muitos vão perguntar, irmão Wellington, então você está querendo dizer que às vezes um cristão que tem muitos dons espirituais, ele é melhor ou mais preparado? Não. Porque quando a gente olha naquela passagem que o Senhor Jesus fala a respeito desse jeito assim, muitos dirão naquele dia, Senhor, fizemos muitos sinais em teu nome, expulsamos demônio, fizemos muitas maravilhas em teu nome. Aí o Senhor Jesus vai falar o quê? Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, destinado a Satanás e seus anjos, vós que praticais a iniquidade, porque não te conheço. Ou seja, não é através dos dons que o cristão ele se torna mais espiritual ou mais santo que outras pessoas. O cristão se torna mais santo a partir do momento que ele se assemelha a Jesus. A partir do momento que o Espírito Santo começa a transformá-lo e ele segue os mandamentos de Cristo. Ele segue os mandamentos de Cristo Jesus. É isso que é um processo de santificação. É isso que é um processo de santificação. Não é a pessoa querer chegar aqui e falar que ela tem dom de visão, dom de revelação, dom de interpretação de língua. E muitas vezes tem muitos que têm isso e são pessoas arrogantes. São pessoas arrogantes, tem a característica da soberba espiritual. Quantos crentes que eu conheço que tiveram muitos dons e caíram por conta da soberba, se tornaram os fariseus, aqueles que julgam. É o que eu sempre tenho falado aqui, meus irmãos. Essa questão do crente ter muitos dons, isso não vai garantir que ele é mais santo, que ele é mais espiritual. Isso é uma questão que Deus capacita para fazer a obra. O crente verdadeiro, ele é humilde. Uma das grandes características de Jesus é que ele foi humilde quando esteve aqui na terra. Então, o verdadeiro crente, ele se assemelha a Jesus. Ele segue os mandamentos de Jesus. Ele quer imitar a Jesus. Entendeu? De corpo, alma e espírito e santificação. Amém, meus irmãos? Então, essa mensagem abençoada que eu trago aqui, eu já vim esclarecer dúvida logo para alguns inscritos. Tem alguns fariseus aí que estão me atacando, né? Mas só está ficando feio para vocês, alguns inscritos fariseus que não têm educação nenhuma. Parece que não está vendo nem o que eu estou pregando. Quanto mais vocês vêm com ódio, com ataque de bruxaria, jogando praga, maldição contra mim, está mostrando quem na verdade vocês são. Porque eu estou trazendo... Se quiser dialogar, se quiser conversar comigo com diálogo cordial e educado e respeitoso, eu converso. Agora eu vou fazer o seguinte, se vier jogar maldição e praga, igual tô vendo uns aí fazendo, eu vou começar a bloquear, porque eu não sou obrigado a faltar com respeito. Eu acho que tudo é questão de respeito e educação, porque já tá aparecendo muitos crentes aí, né, da sã doutrina, alguns inscritos vindo me esculhambar e jogar um monte de praga, mostrando, na verdade, que vocês não foram regenerados. Depois que eu trago uma palavra falando aqui a respeito da sã doutrina, não gosta. Entendeu, meus irmãos? Mas o vídeo eu vou deixar somente isso, a respeito da heresia, do ensino sobre heresia, que todos vocês fiquem na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo.